Axé, minha gente, Axé, Salam Aleikum, Shalom, Namastê. Aqui é Vladimir Teixeira e se está chegando pela primeira vez, sejas muito bem-vindo em nosso canal sobre literatura espiritualista. Te convido a te inscrever no canal e também agradeço aos que já estão inscritos pelo apoio nos dado no decorrer de 2022. Ressalto da importância de você, meu amigo, dar seus likes, muitos likes, e fazerem os comentários e compartilharem o nosso material. E eu fico muito contente quando vejo o pessoal comentando o nosso trabalho. Quero também mais uma vez ressaltar que abordamos literatura espiritualista, textos de autoria desconhecida que transformamos em vídeo. A partir de agora, temos um identificador exclusivo no YouTube, que facilitará em muito vocês encontrarem o nosso canal. Nosso identificador exclusivo é Umbanda e a sua gente, pessoal. Quero pedir desculpa pela minha voz rouca, em função da mudança da estação. E também que eu não vou olhar muito tempo para a câmera, porque o texto é grande e eu tenho que lê-lo. O livro do mês é 5 Dias no Umbral. Roda a vinheta. O livro do mês é 5 Dias no Umbral, da editora Book Espírita, de 2015. Esse livro tem 220 páginas e esse exemplar que eu estou lendo, ou terminei de ler, é o da 14ª edição. A capa do livro vai aparecer em algum lugar do nosso vídeo, vocês vão ver. Esse livro foi psicografado pelo espírito de Nina Prestonini, que narra uma situação por ela vivida em sua jornada espiritual. O autor é Osmar Barbosa, é um médium espírita de origem católica, já tendo lançado quase 30 títulos. Fundou a Fraternidade Espírita Amor e Caridade, lá em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, na qual ele é o presidente e desenvolve atividades sociais e mediúnica. Dentre os vários livros psicografados por o autor, Osmar Barbosa, eu me atrevo a citar 3 que estão diretamente envolvidos com nós da Umbanda. Eu Sou Exu, Impuros, a Legião dos Exus e Umbanda para iniciantes. Mas vamos lá. A capa do livro, pessoal, é muito bonita e está em harmonia com o conteúdo. E após a leitura, a gente acaba por identificar qual a situação da história que se refere à capa do livro. Acho muito importante isso, pois tenho observado que alguns livros trazem uma capa muito bonita, com um grande apelo de marketing, mas o conteúdo não retrata ou espelha fielmente a capa do livro. Então isso para mim é um ponto positivo para o autor e editora. Parabéns para eles, embora seja pouco importante. Na orelha do livro há um pouquinho de informação a respeito do autor. Já na contracapa, mais especificamente na orelha da contracapa, existe imagem de outros títulos publicados pelo autor. No tocante ao tamanho da fonte utilizada, eu considero boa, principalmente para quem tem alguma dificuldade de enxergar ou que precisa de óculos, e esse cara aqui precisa. A gramatura da folha também considero como boa, por não ser muito fina e de uma coloração levemente amarelada. Isso ajuda muito a evitar o cansaço visual e a transparência de uma figura ou texto no verso da folha. Merece elogios a atitude do autor, Osmar Barbosa, de ceder os direitos autorais da obra para a Fraternidade Amor e Caridade, a qual ele é presidente e presta serviços sociais. Em uma página anterior ao prefácio, que é feito pelo próprio autor, ele explica a origem da palavra umbral, que significa sombra ou tudo o que se faz na sombra. Também cita que o tema apareceu na literatura espírita brasileira no livro Nosso Lar, escrito por Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. Um baita livro, um dos grandes best-sellers da literatura espírita. O livro 5 Dias no Umbral possui 11 capítulos e esse exemplar que eu tenho é o da 14ª edição, como já disse anteriormente. Esse livro faz parte de uma trilogia que inclui os livros 5 Dias no Umbral, O Resgate, e 5 Dias no Umbral, O Limite. Nina, a personagem central do livro, desencarna muito jovem, porém seu corpo estava ligado ainda a aparelhos, pois sua família ainda tinha esperança. Devo destacar que em pleno século XXI, os conceitos de morte cerebral ainda geram muita controvérsia. Acho que esse assunto poderia ser melhor explorado pelo autor,
mas ele não altera a qualidade do livro. Após o desencarne, Nina foi recepcionada por um dirigente na colônia espiritual Amor e Caridade. Eu já havia lido a respeito de várias colônias espirituais, como Nosso Lar, uma lindíssima obra literária de Chico Xavier, e também da cidade espiritual Aruanda, no livro Cidade dos Espíritos, do renomado escritor Robson Pinheiro. A colônia espiritual Amor e Caridade tem como mentora espiritual a Santa Católica Catarina de Alexandria. Todavia, pessoal, não achei nada, nenhuma nota no rodapé sobre a história da mentora espiritual, então eu tomo a liberdade de comentar alguma coisa. Catarina, ou Santa Catarina, nasceu no ano de 287 em Alexandria, onde recebeu uma ótima formação cristã, venerada pela Igreja Ortodoxa como uma grande mártir, e na Igreja Católica é reverenciada como um dos 14 santos auxiliadores. Considerada padroeira dos estudantes, filósofos e professores, o culto a Santa Catarina estendeu-se por todo o mundo. A Universidade de Paris escolheu a santa como padroeira, e no Brasil é considerada padroeira do estado de Santa Catarina. Seu dia no calendário católico é 25 de novembro, agora esse mês. Na primeira leitura que fiz do livro, confesso que tive certa dificuldade para entender a explicação a respeito do desligamento fluídico quando do desencarne da personagem principal, Nina Brestonini, pois ela ainda estava ligada a aparelhos, mas já se movimentava com certa desenvoltura lá na colônia espiritual. Porém, mais adiante, pessoal, veio o esclarecimento, pois eu tive que reler um capítulo inteiro e depois acabei relendo o livro de novo para poder fazer essa vídeo resenha. Porém, mais adiante veio o esclarecimento e acabei entendendo o porquê para ela o desenlace com o corpo físico se deu de forma tão rápida. Gostei muito da explanação do diretor espiritual da colônia a respeito dos serviços prestados nas casas espíritas, como realinhamento espiritual, liberação das obsessões, quimioterapia espiritual, entre outras coisas. Embora eu não tenha entendido por que isso está relacionado com o livro, mas tudo bem. Então, Nina Brestonini, a nossa principal personagem, recebe um convite para ir em uma missão que é fazer o resgate no umbral. Mas quem seria? Por que tinham que fazer aquele resgate? Por que ela foi convidada? Quais seriam os perigos e imprevistos que encontrariam naquele caminho? Afinal, ela ainda estava se adaptando à nova casa que foi a saída do corpo físico para o mundo dos espíritos, né? Achei estranho o autor citar a presença de um índio e de 3 guardiões na caravana no umbral, e não lhes dar os devidos nomes e nem as suas origens, fazer alguma explicação melhor, apesar do autor ter sido gentil a comentar a função deles na missão do umbral. Isso é verdade. Eu achei o enredo leve, ou como se não quisesse assustar o leitor, bem levezinho, se comparado a alguns livros espíritas, como por exemplo Ação e Reação, de Chico Xavier, de 1957, entre outros livros espíritas e também umbandistas. A leitura não é cansativa, pessoal, flui com facilidade, porém, em alguns momentos, há excesso de metáforas que poderia ser substituída por uma linguagem mais simples e objetiva. Aliás, é uma característica da literatura espírita. Ao meu juízo, Daniel, o diretor da colônia, recebe por parte do autor uma atenção mais do que generosa em relação a Nina, a protagonista. O personagem mais curioso é Felipe, que acaba por oferecer um final surpreendente e muito bonito. Leiam o livro. Eu não posso dar o final da história em respeito à editora e ao autor, mas eu convido a vocês, leiam o livro. Quem não pode adquiri-lo, procure ver se há um PDF na internet. Finalizando, o autor, Osmar Barbosa, declara que o livro tem sido usado para estudos doutrinários em algumas casas espíritas. Eu, sinceramente, não tenho motivo para discordar, pois participo de um grupo no WhatsApp, onde muita gente comentou a respeito desse livro,
Mas há, ao longo da história, algumas lacunas que podem ter sido criadas como forma estratégica para a continuação da trilogia. Por último, quero lembrar que na obra Filosofia Espírita, de João Nunes Maia, ditada pelo espírito Miramês, por sinal tem PDF, declara que a busca do conhecimento, a pesquisa e a leitura também são uma forma de humildade, pois a gente demonstra não ser dono da verdade, dos conhecimentos da humanidade e da espiritualidade. Agradeço a todos vocês por estarem aqui comigo mais uma vez. A gente tem um compromisso de sempre fazer no mínimo uma vídeo-resenha por mês. Gosto muito de ler e convido a vocês a estarem novamente nos acompanhando no próximo livro, que já está selecionado. Obrigado, pessoal. Um beijo a todos vocês.